gostem ou não, eu estou aqui sem saber que vinha falar. Fui convidado para participar e eu achei que participar era ficar sentado a ouvir. Porque não sou nem linguista, nem gramático, nem especialista em nenhuma dessas coisas. Sou um simples utilizador da língua que se sente assaltado, como os cipriotas que têm dinheiro nos bancos se sentem assaltados. Mas já que aqui estou, quero dizer que estou com o maior prazer numa universidade onde o meu filho se licenciou o ano passado e, portanto, gosto muito de estar aqui. Sobretudo, tenho muito prazer em estar com pessoas que presumo que ou são curiosos da questão ou são, tal como eu, cidadãos da língua portuguesa e que, portanto, têm razões para perplexidade ou até para indignação. Ao contrário do Dr. Mota Amaral, eu não fui propriamente apanhado de surpresa pelo acordo ortográfico. De facto, desde que ele foi feito, em 1991, eu tomei conhecimento dele, por via profissional, inclusivamente. E a primeira coisa que me ocorreu na altura foi aquele anúncio que havia de antes, que era: foi você que pediu um Porto Santo. E eu pensei: mas quem é que pediu um acordo ortográfico? Nenhum escritor, nenhum editor, nenhum jornalista, nenhum professor queria um acordo ortográfico. Pesquisei o mínimo e a conclusão a que eu cheguei, e que eu tenho repetido em vários fóruns destes, aqui no Brasil, em todo lado, e que não é tão irónica quanto isso, é que havia umas cabeças extraordinárias, pensantes, porém inativas, da Academia de Ciências, que, à falta de melhor, resolveram arranjar viagens ao Brasil. E o pretexto para que as viagens fossem financiadas foi o acordo ortográfico. E assim nasceu o acordo ortográfico. Em 1991, quando eu tomei conhecimento dele, eu dirigia uma revista chamada Grande Reportagem. E logo na altura eu tomei a iniciativa de fazer um texto comum que seria assinado, e foi publicado na revista que eu dirigia, assinado por mim, no Jornal Público, assinado pelo seu diretor Vicente Jorge Silva, e assinado no Jornal Independente pelos seus diretores Miguel Esteves Cardoso e Paulo Portas, que hoje é Ministro dos Estrangeiros e a quem às vezes fala um acordo ortográfico e eu faço de conta que não sabe o que é. Portanto, eu não fui apanhado de surpresa, mas como a coisa parecia tão absurda, tão sem sentido, tão sem lógica, achei que tinha ficado esquecida e de facto ficou descongelada até ter sido, no anterior governo, de repente ressuscitada. Porque parece que há gente que, ao contrário da língua portuguesa, não tem nenhuma outra razão de ser nem de identidade própria que não a de trair a língua portuguesa. E eu considero isso uma traição, como considero tudo o resto. Nós somos, neste momento, um país resgatado. Grande parte da nossa soberania, como sabemos, não nos pertence a criadores. Mas não há criadores da língua portuguesa, nós somos os criadores da língua portuguesa. Nós levamos esta língua, que hoje é falada quase em 5 continentes, por quase 300 milhões de pessoas, é falada em 5 continentes por 300 milhões de pessoas, levámos-la aí. E isto, junto com a paisagem natural, que eu defendi durante tantos anos, com o património histórico edificado, é um dos traços essenciais da nossa identidade como povo. Porque mesmo o povo resgatado, devedor, sem horizonte próximo, tem uma identidade. E isso não está à venda, sabe? E, portanto, eu nunca entendi bem como é que tanta gente se deixou cativar por um bando de sábios notáveis, mas que, em minha opinião, isto sem nenhuma ofensa pessoal, debaixo de uma capa de arrogância intelectual com que nos impingiram um acordo, revelam, sim, o imenso provincianismo, o imenso saloísmo e uma subserviência de quem não sabe qual é a importância da língua portuguesa para o mundo. Eu tenho muito orgulho em ter 6 livros editados no Brasil. Nenhum deles foi adaptado a brasileiro. Não porque eu tenho alguma coisa contra o dialeto brasileiro. Nós todos aprendemos escritores brasileiros no dialeto deles, mas por isso mesmo acho que eles têm que ler os portugueses no português de cá. E em nenhum momento, se bem que eu tenha tido discussões iniciais com os editores brasileiros sobre deixar adaptar-se o português ao português lá, eu não deixei. Os meus livros saem todos com uma declaração no início, a dizer, por vontade do autor,
aplica-se a grafia e a ortografia do português falado em Portugal. Mas nunca me puseram a questão do acordo ortográfico, que não existe no Brasil. Não existe. Só existe perante algumas pessoas que tomaram conhecimento dele através da contestação que aqui era feita. E o que é mais extraordinário é que em várias sessões iguais a estas no Brasil, quando me perguntam porque é que eu sou contra o acordo ortográfico e a plateia de brasileiros, eu explico porque aí eles batem palmas. Da mesma maneira que o Jornal de Angola, no editorial que o Tom Amaral já citou, disse: esta é a nossa língua. Se Portugal quer abdicar dela, muito bem, nós não queremos. Esta é a língua que nós falamos. Em Angola isso é particularmente importante, porque eles saíram de um processo longo de guerra civil. São um país com várias etnias, com imensos dialetos, com imensas divisões. E aquilo que uniu Angola depois da guerra foi a língua portuguesa. Continua a ser. Mais do que as estradas que eles não têm, mais do que a igualdade social que eles não têm, mais do que tudo o resto, o traço comum unificador em Angola é a língua que nós levamos. Eu percebo alguns argumentos, mas não percebo todos. O argumento comercial é completamente idiota. É o que eu chamo salaísmo e provincianismo. Acaba de ser derrotado pela Presidente Dilma Rousseff, quando mandou o acordo para 2016. Eu estou convencido que ele nunca será aplicado no Brasil. E nós, neste momento, somos confrontados com uma situação surreal. Há 3 dialetos oficiais de português. Há o que se fala no Brasil, há o que se fala em Angola, Moçambique e nos outros palopes, que era o nosso antigo, e há o nosso acordo ortográfico, que só nós é que aplicamos. Há 3 dialetos oficiais de português. Sendo que nós, que íamos unificar, ficámos sozinhos no suposto texto unificador da língua portuguesa. Isto é tão idiota que eu não consigo perceber que não entre na cabeça de quem manda no Parlamento, no Governo, no Ministério da Cultura, no Ministério dos Estrangeiros, etc., que não faz nenhum sentido. A história de que a unificação da língua portuguesa iria potenciar as relações comerciais, linguísticas, culturais com todo o mundo português é um absurdo. É um absurdo. Nós fomos a língua franca no mar da China no século XVIII. Quando os barcos se chamavam uns para os outros, quando mandavam mensagens, era em português. Não precisamos de mudar aquilo que é a nossa matriz. É completamente idiota. Eu ouço, por exemplo, o José Eduardo Agualusa, de quem eu sou amigo e que eu admiro literariamente, a defender o acordo ortográfico. É praticamente o único escritor português que eu defendo. Mas o José Eduardo vive em vários mundos paralelos. Ele é autor aqui e é editor no Brasil. No Brasil ele é tido por português, em Angola é tido por brasileiro, em Portugal é tido por angolano. Eu até percebo que no computador dele tudo isto gera uma imensa confusão. Agora, não venham simplificar aquilo que está estabelecido há anos, porque a nossa língua é simples, é complexa, é riquíssima do meu ponto de vista, mas não precisa de ser unificada nem clarificada, porque nós falamos lá. Eles entendem em Angola, eles entendem no Brasil, nós entendemos brasileiro, nós entendemos angolano, nós enriquecemos com as diferenças uns dos outros. A tentativa de tornar isto uma espécie de novo ditado, só falta dar direito a reguadas, como na minha infância, é absurda. E eu, neste momento, eu só tenho que prestar homenagem à minha querida, longínqua professora Constância, da primeira classe, na aldeia de Jazente, no Marão, que me ensinou o português que ela recebeu dos seus pais e que eu acho que nós, assim como temos a obrigação de tentar passar aos nossos filhos uma paisagem preservada, um país menos prostituído pelo imobiliário e por tudo o resto, temos a obrigação de passar a língua que recebemos. Temos a obrigação. Fernando Pessoa escreveu com as suas consoantes mudas, que aliás são muito importantes nos textos dele. E é isso que nós temos que preservar. E não é possível entender que, por inércia, estamos todos cativos dos sábios da Academia das Ciências que quiseram fazer umas viagens ao Rio de Janeiro. Eu acho ótimo, acho o Rio de Janeiro uma cidade fantástica. Mas não é preciso ir lá vender a pátria. E a língua é a nossa pátria. Como dizia o Pessoa, esta é a nossa pátria. Tudo o resto pode ser resgatado. Isto não. Eu agradeço a vossa presença e agradeço que se mobilizem, sobretudo os estudantes, porque é determinante os professores de português para dizer que nós não nos rendemos ainda, que nós estamos aqui. Não aceitamos o facto consumado nem por inércia. E mesmo se poder político não liga a isto, se não liga a 100 e tal mil cidadãos que assinaram a abaixo-assinado,
se de facto fica indiferente perante a quantidade de textos que todos os dias lemos na imprensa portuguesa em que diz o autor escreve na antiga grafia, se nada disso lhes merece respeito, pelo menos há um senhor que jurou cumprir a Constituição e defender Portugal, que se chama Presidente da República, e ele tem que intervir.